somos importantes, não mais do que os outros ministérios, e nem também apenas por isso, mas nós somos importantes para a renovação, para o movimento, do ponto de vista pastoral. Por que do ponto de vista pastoral? Porque nós somos responsáveis por educar os nossos irmãos na fé. Os nossos irmãos dos nossos grupos de oração, aqueles que fizeram uma experiência com a pessoa de Jesus, que passaram num processo querigmático, logo quando entram no grupo de oração, eles são confiados a cada um de nós que somos seus formadores. E nós somos responsáveis por educá-los na fé da igreja, e também, além dessa educação na fé da igreja, pela observância dos critérios de eclesialidades proposto pelo magistério da igreja. Então, nós não ensinamos qualquer coisa a esses irmãos, nós ensinamos aquilo que a igreja nos ensina. Falando da importância da formação, no ano de 1992, Dom Ascona, em um congresso nacional, dizia assim, para a Renovação Carismática Católica, a respeito da formação: a RCC não deveria apenas pescar os batizados, mas também formá-los em cristãos maduros e autênticos. Irmãos, esta é a missão da Renovação Carismática Católica: formar cristãos maduros e autênticos. Logo, a renovação deu uma resposta concreta, preocupada com esta formação dos nossos irmãos. Nós não podemos ficar preocupados apenas em lotar os nossos eventos de pessoas, em fazer grandes encontros, não. Nós também devemos ter esta preocupação de, além de trazer estes irmãos, também educá-los na fé, para dar a eles uma segurança para que eles possam aprofundar raízes na fé. Um povo que não se deixa conduzir por qualquer doutrina. Lembrando aquilo que São Paulo vai dizer a Timóteo: chegará um tempo em que os homens ajuntarão, criarão doutrinas para si. Um povo bem formado não passará por estas realidades, não irá trazer para si uma doutrina que não é a doutrina da igreja, que não é a doutrina de Jesus Cristo. São João Paulo II, ainda falando sobre esta importância da formação, em 1998, em uma conferência com as lideranças carismáticas, ele dizia assim: de uma formação sólida surgirá uma espiritualidade profunda, enraizada nas fontes da vida cristã e capaz de corresponder às perguntas cruciais colocadas pela cultura dos nossos dias. De uma formação sólida surgirá uma espiritualidade profunda, a espiritualidade de Pentecostes, assim nós poderíamos dizer, enraizada nas fontes da vida cristã, capaz de dar uma resposta ao mundo, àquilo que o mundo nos coloca, de dar uma resposta àquilo que o mundo espera de nós. Aquilo que São Pedro vai dizer: nós precisamos estar prontos para dar motivo, para dar testemunho da razão da nossa fé. Então isso passa por este processo de formação. Somente um povo bem formado é capaz de dar um testemunho autêntico. Somente um povo bem formado é capaz de dar um testemunho concreto de fé em Jesus Cristo. Somente um povo bem formado é capaz de dar um testemunho a este mundo, a esta realidade que nós encontramos hoje, um testemunho autêntico, um testemunho maduro. O Papa Paulo VI vai nos falar de um testemunho credível. Ele nos diz assim na Evangelho Nuntiante, no 41. Os homens contemporâneos, eles seguem muito mais
as testemunhas do que os mestres. E se eles seguem os mestres, é que antes eles são testemunhas. Então, é dar esse testemunho credível da nossa fé, enraizado na fé cristã. E isso só é possível a partir de uma formação sólida na nossa vida. Nós só podemos dar um testemunho de que defendemos mesmo os valores humanos e morais da igreja se nós passarmos pela formação. O Papa Bento XVI vai nos dizer que quando muitos navios naufragam, é que se deve intensificar a luz dos faróis. Quanto mais este tempo, esta realidade de mundo exige de nós, quanto mais nós vemos estes naufragos dos navios à nossa frente, mas nós devemos intensificar a luz dos faróis, a luz dos faróis que vem pela formação, porque é ela que ilumina o nosso caminho para que nós possamos caminhar em uma estrada segura. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 8, vai nos dizer o seguinte: os períodos fortes de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Então, é tempo de nós catequizarmos os nossos irmãos, de nós formarmos os nossos irmãos, porque somente uma boa formação levará os membros da Renovação Carismática Católica a uma maior consciência da sua missão, da sua identidade, a uma maior consciência daquilo para a qual a Renovação Carismática foi chamada. Esse ano nós vivemos o verbo guardar. Guardar a nossa identidade. E nós só podemos guardar a nossa identidade se nós soubermos qual é a nossa identidade. Nós não podemos guardar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos. Não tem como guardarmos. Então, este ano, neste verbo guardar a identidade, é um tempo em que nós precisamos cada vez mais zelar pela formação e pela identidade do nosso movimento, para que ela não se perca. E nesse sentido de fazer com que, a partir da formação, a Renovação Carismática Católica, o servo de cada grupo de oração, ele entenda qual é a missão da renovação, e a missão da Renovação Carismática Católica nos recordava o Vinícius, no encontro com o Caris, o Vinícius nos dizia assim: a missão da Renovação Carismática Católica ela é chamada, portanto, a fazer uma releitura atualizada da experiência de Pentecostes. Ou seja, a Renovação Carismática Católica é chamada a fazer uma releitura atualizada da graça do batismo no Espírito Santo, ser rosto e memória de Pentecostes. Essa é a missão da Renovação Carismática Católica. E nós compreendemos qual é a nossa missão a partir de uma formação sólida, porque dela surgirá uma espiritualidade profunda e enraizada nas fontes da vida cristã. A formação nos garante, vai nos dizer o documento de Aparecida, a formação nos garante a caminhada segura pela verdadeira estrada, ou seja, a formação nos garante uma caminhada segura, porque a verdadeira estrada é Jesus, o verdadeiro caminho é Jesus. E o principal papel do Ministério de Formação é levar os membros do movimento, levar os homens e mulheres a um encontro pessoal com Jesus. O Papa Francisco nos dizia em 2015 aos sacerdotes, no Encontro Mundial com os Sacerdotes, que eles fizessem seminários de vida em suas paróquias, mas que também se aplicasse uma catequese, ou seja, uma formação capaz de fazer as pessoas terem um encontro profundo e pessoal com a pessoa de Jesus. Esta é a missão da Renovação Carismática, esta é a missão do Ministério de Formação. É assim que o Ministério de Formação presta um serviço na igreja e para a igreja, formando
os seus membros, levando esses homens e mulheres a viver este encontro pessoal com Jesus. Nós não formamos pessoas em séries. Nós não estamos preocupados em aplicar X números de módulo básico. Embora isso seja muito importante para nós, é a formação do nosso movimento. E os documentos da igreja vai dizer que cada pastoral e cada movimento deve preocupar-se com a formação daqueles que pertencem a eles. Mas a nossa principal missão, a nossa principal prioridade na renovação e no ministério é formar homens e mulheres para o céu. Um segundo ponto que eu gostaria aqui de destacar também é sobre a preparação. A preparação para o serviço. Nós não vamos trabalhar de qualquer jeito, nós não saímos todos os dias das nossas casas, nós não levantamos da cama e saímos correndo para o nosso trabalho, não. Nós nos preparamos antes para isso, né? Nós nos preparamos fisicamente, psicologicamente, para enfrentarmos a jornada de um dia de trabalho. O decreto ad gentes, no parágrafo 26, também vai nos falar sobre esta preparação para o serviço. Ele vai dizer assim: todos os missionários, cada um seja preparado e formado de acordo com a sua condição, para se acharem à altura dos trabalhos futuros. Cada um deve ser preparado com a sua condição, para que eles possam desempenhar aquilo que é cobrado de nós, para que com a nossa condição nós possamos corresponder àquilo que se espera de cada formador. Então nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos confiou. Nós não podemos fazer de qualquer jeito a missão que Deus deu para que cada um de nós fizéssemos. Não. Nós precisamos fazer da melhor forma possível. Claro, cada um respeitando a sua condição. Cada um na sua condição, mas darmos aquilo que o Padre Gilberto, fundador da Fraternidade Salvista, nos ensina. No mínimo, devemos dar a Deus o máximo. Cuidar, estudar. O que cabe a mim como formador? Estudar, pesquisar, me aprofundar naquilo que o Senhor espera de mim. Só haverá uma eficácia plena no serviço, meu querido irmão e minha querida irmã, se o servo estiver bem informado. Caso contrário, nós não teremos uma eficácia plena no serviço, nós teremos apenas um paliativo, porque só um povo bem formado é capaz de corresponder com espírito de fé e esperança às adversidades enfrentadas hoje. Lembra o que o Papa Bento XVI dizia? Quando mais nós vemos os navios naufragarem, aí é que nós precisamos identificar as luzes dos faróis. A formação é esta luz que vai iluminando para que nós não naufraguemos, para que nós não sejamos engolidos por tanta coisa que o mundo nos oferece, por tanto sopro de doutrinas falsas que nós temos visto diante de nós. O Ministério de Formação tem este papel, a formação tem este papel de nos levar por um mar, por um caminho seguro. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a relação entre o Ministério de Formação e o magistério da Igreja. E aí eu quero fazer aqui algumas interrogações. Qual é o conteúdo da formação, da catequese? Qual é o conteúdo que o Ministério de Formação ensina, ministra? Que conteúdo é esse? A resposta, meus queridos irmãos e irmãs, está no parágrafo 427 do Catecismo da Igreja. O Catecismo vai dizer assim para cada um de nós: na catequese é Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado que é ensinado. Todo o resto está em relação com ele. Então, o Ministério de Formação, ele não ensina nada mais, nada menos do que isso que nos diz o Catecismo da Igreja.
nós ensinamos a respeito de Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado. E todo o resto está em relação com Ele, está em consonância, está em comunhão, está de acordo com Ele. Nós não ensinamos aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos, não. O ministério de formação não fala de si mesmo, mas aquilo que nós ministramos é a transmissão da sã doutrina católica. Nada mais que isso. O ministério de formação está plenamente em conformidade, em comunhão com o magistério da Igreja. Aprendemos com a Sagrada Tradição, com a Sagrada Escritura, com o Sagrado Magistério, e aquilo que nós aprendemos desse depósito da fé, nós transmitimos com fidelidade aos nossos irmãos. Que coisa linda, né? Aquilo que nós recebemos da igreja, nós damos aos nossos irmãos. Nós compreendemos que o ministério de formação é servidor na igreja, da fé da igreja, porque ele transmite com fidelidade aquilo que ele aprende da igreja. Então, nós podemos considerar o ministério de formação como um serviço na igreja e para a igreja, porque nós temos essa missão de transmitir os conteúdos da fé de forma verdadeira, sendo fiéis ao magistério da igreja. Nós somos um serviço na igreja e para a igreja, porque nós desempenhamos um papel na vida de cada homem e de cada mulher, que é oferecer um alimento sólido para que eles possam cada vez mais saírem fortificados, para que cada vez mais eles possam amar a igreja, para que cada vez mais eles possam aderir à fé da igreja. Nós não ensinamos qualquer coisa. O Papa Bento XVI nos recorda o seguinte: nós não anunciamos teorias e opiniões privadas, mas sim a fé da igreja, da qual somos servidores. O ministério de formação, ele é um servidor da fé da igreja. Por isso ele é um serviço na igreja e para a igreja. Porque sendo um servidor da fé da igreja, ele vai servir aos irmãos, para que outros também entendam que eles precisam serem servidores da fé da igreja. Existe uma frase muito conhecida entre nós, principalmente no Ministério de Formação, que só se ama o que se conhece. Irmãos, é impossível amar aquilo que nós não conhecemos. São João, em uma de suas cartas, vai nos dizer assim, que se nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, mas nós não amamos o nosso próximo, que está ao nosso lado, nós somos mentirosos. Então, como nós poderíamos dizer que amamos a igreja, que amamos a fé da igreja, se nós não nos deixamos ser invadidos pelos conteúdos da fé? Se nós não aceitamos os conteúdos da fé da igreja, se nós não aceitamos aquele que nos revela e que nos mostra quem é a igreja, é impossível amar aquilo que não se conhece. É impossível amar a igreja sem conhecer os conteúdos da fé. E o serviço que eu desenvolvo é um ato de amor para com o irmão e para com a igreja. O meu serviço, lembra do início? O meu ministério é um serviço que eu desempenho em favor do meu irmão e da minha comunidade, que eu desenvolvo em prol do reino de Deus. Eu dou ao outro aquilo que eu recebi do Senhor. Um quarto ponto é o servo e o serviço na renovação carismática católica. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, isso é muito forte em cada um de nós, eu acredito. A partir dessa experiência que nós vivemos, nesse processo querigmático, dessa primeira experiência de ter um encontro pessoal com Jesus, a primeira coisa que surge no nosso coração é o desejo de servir.
é o desejo de servir ao Senhor, fazendo alguma coisa, né? Quantos de nós chegamos nos eventos da renovação carismática pela primeira vez e nós queríamos estar com a vassoura na mão, nós queríamos colaborar na cantina, nós queríamos preencher crachá. Eu confesso para vocês que o meu sonho era ou lavar os banheiros ou preencher os crachás, porque eu achava aquilo um trabalho fantástico. E aí disseram para mim que eu precisava passar ainda por um processo para que ali eu estivesse. Enfim, mas era um processo que ardia no nosso coração. Nós tínhamos esse desejo de servir, ele existia dentro do nosso coração. E nessa experiência, nesse desejo pelo serviço, né, nós vamos compreendendo que o servo e o serviço na renovação, eles estão intimamente ligados. A partir dessa graça do batismo no Espírito Santo, surge em nós o desejo pelo serviço. E o servo não escolhe trabalho. O servo de verdade, ele não procura onde ele quer servir. Não. Ele vai onde colocam ele. Nós falaremos daqui a pouco mais sobre isso. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, surge de forma muito natural em nós esse desejo de servir, né? Esse desejo de colaborar, de se colocar a serviço, para que outros também vivam a mesma experiência que nós vivemos. Isso é muito natural em nós, a partir do processo querigmático, né? Quando nós vivemos aquele primeiro encontro com a pessoa de Jesus, em nós arde esse desejo pelo serviço. Há em nós esse desejo do serviço. O Papa Francisco nos recorda que a renovação carismática católica, ela é uma grande força a serviço do Evangelho. A renovação é uma grande força a serviço do Evangelho. Eu gostaria de dizer para você, os formadores escolhidos e capacitados pelo Senhor são também esta grande força a serviço do Evangelho. Os formadores escolhidos e capacitados pelo Senhor são responsáveis por serem como braços que trabalham no corpo da igreja. Você é um braço forte que trabalha no corpo da igreja. Não porque você é mais especial, não, mas porque você presta um serviço de educar os nossos irmãos na fé. Cada membro dessa corrente de graça, cada servo, deve colocar-se a serviço do corpo de Cristo, do corpo onde Cristo é a cabeça. O verdadeiro servo é aquele que desempenha, que desprende-se dos seus desejos para realizar os desejos do seu Senhor. O verdadeiro servo não tem desejo. O desejo dele é o desejo do coração do seu Senhor. E nesse sentido, nós somos chamados a doar as nossas vidas, as nossas forças, o nosso tempo, as nossas capacidades, a nossa inteligência, o nosso talento, tudo, absolutamente tudo em prol do reino de Deus. Para salvar homens e mulheres, nós devemos dedicar o nosso tempo para que cada vez mais nós formemos cidadãos para o céu. Que o meu cansaço a outros descansem. Quantas vezes nós saímos para a missão, quantas vezes, e eu gostaria que você agora fizesse memória disso, quantas vezes, querido formador deste imenso Brasil, você precisou sair de casa, cansado, depois de um dia de trabalho, para formar no módulo básico. Quantas vezes você precisou deixar a sua casa num fim de semana para formar o povo de Deus? E você pode dizer, Senhor, que o meu cansaço a outros descanse. Sem dúvidas, o Senhor olhou o sacrifício do teu coração, de ter feito com que esta obra de misericórdia espiritual, ela pudesse acontecer na vida dos nossos irmãos. Bendito seja Deus pela tua vida, querido formador. Um outro ponto
é aprender de Jesus e com Maria a ser servo. Nós temos estes dois exemplos maravilhosos para aprender, de Jesus e com Maria. Eu aprendo de Jesus, que é o servo dos servos. Eu aprendo de Jesus, que se coloca a serviço, mas também eu aprendo de Maria, a serva do Senhor, aquela que não hesita em fazer a vontade do Senhor. Maria, mãe dos pés ligeiros, aquela que, ao receber a notícia do anjo que estava grávida de Jesus, sai apressadamente para colocar-se a serviço de Isabel e sua casa. Maria que não mede esforços, Maria que não deixa que o cansaço abata ela para cumprir a sua missão, a missão de servir ao outro. É preciso aprender de Jesus e com Maria, meu querido irmão e irmã formador. É preciso aprender deles para que o nosso serviço seja de verdade prestado à igreja e na igreja, para que nele gere frutos de muitas bênçãos e de muitas graças na vida de cada um dos nossos formandos. Santa Teresinha do Menino Jesus, falando sobre esta questão de serviço, Santa Teresinha tem uma frase que eu gosto muito, falando deste desprendimento de que nós não podemos fazer as coisas sem reservas. Ela diz assim para nós: nós não podemos ser indecisos em oferecer o melhor de nossas vidas a Deus. Maria diz assim: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Em nós também deve acontecer isso, neste sentido de ser servo, de ser escravo do Senhor. É dar-se ao Senhor sem reserva. É não ser indeciso em oferecer aquilo que nós temos de melhor das nossas vidas para Deus, para o Senhor. E Jesus é o servo dos servos por excelência. No Evangelho de São João, no capítulo 13, na narração do lava-pés, nós vemos Jesus dar um testemunho de humildade e serviço. O maior testemunho de humildade e serviço nós podemos ter de Jesus. Embora tenha tantos outros testemunhos na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, mas de forma particular eu gosto de São João no capítulo 13. Porque nos faz compreender que Jesus, ele desce, ele se faz servo dos servos. É Deus que serve ao homem. E não basta servir ao homem. Quando nós pensamos em serviço, nós pensamos em alguém que está realizando alguma coisa, alguém que, por exemplo, passa com uma bandeja, servindo um garçom, como nós tantas vezes escutamos nas pregações do ENF, e é lindo, mas Jesus vai além disso. Ele desce para se colocar à altura do homem. Ele desce para lavar os pés dos seus discípulos, para lavar os nossos pés. Olha que coisa bonita. E aqui nós deixamos muitas vezes passar um detalhe muito despercebido. Jesus lava os pés dos seus discípulos, de todos eles. Neste todos eles está incluso aquele que o trairia depois. Mas Jesus, o servo dos servos, nos ensina que nós não somos melhores que ninguém. Ele nos coloca este exemplo, Jesus nos coloca diante dessa cena para dizer a cada um de nós: também assim vocês devem fazer uns com os outros. É o servo do servo por excelência. Precisamos aprender de Jesus que servir é uma ação divina. Porque se não for divina, irmãos,
nós não conseguiremos fazer nada. Nós, por nós mesmos, já vai dizer o Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. Sem essa ação divina, sem a ação do Espírito Santo em nós, sem a ação de Jesus em nós, sem essa ação do amor de Deus em nós, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Jesus lava os pés de Judas, que o trairia depois. E nós precisamos compreender que nós não temos privilégios e nós não devemos priorizar ninguém. A nossa formação deve chegar a todos os corações. O Papa João Paulo II vai dizer que a formação não é um privilégio de uns poucos, ela é um direito e um dever de todos. Então a todos devem chegar os nossos ensinos. Neste exercício ainda de servir, é muito importante nós recordarmos que ser servo, servir, não é mandar, não é ser maior que o outro, não é ser melhor que o outro, não é subir no outro, não. O que vale na vida da igreja, meu querido irmão e minha querida irmã, caríssimo formador desse imenso Brasil, o que vale na vida da igreja é ser humilde. O que vale na vida da igreja é ser pequeno, é reconhecer-se pequeno, simples e humilde. Isso é o que é importante na vida da igreja. Isso é o que é o importante na nossa vida. É nós fazermos a cada dia a experiência de descer. De descer de onde nós estamos. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Jesus passa e diz assim: Zaqueu, desce daí. Nós também precisamos deixar que Jesus, a cada dia, diga a cada um de nós: Eliane, desça daí. Desça dessa árvore que você está. É preciso descer, meu querido irmão e minha querida irmã, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade, muitas vezes. É preciso descer para que a graça de Deus aconteça, para que o nosso ministério dê frutos. É preciso descer e deixar que Jesus nos faça subir. Jesus nos faça subir a cada dia mais no grau de santidade, de obediência e de serviço. Desce daí, desce depressa, porque eu te farei subir, eu te darei nome. Isso é o que Jesus quer para cada um de nós. Nesse contexto ainda de serviço, 3 características para nós são muito importantes. Uma delas é a humildade, a outra a harmonia e a outra a obediência. A humildade de entender que nada é nosso. Tudo o que nós temos no nosso ministério provém do Senhor. Nós não inventamos ministério para nós mesmos. Nós não inventamos, irmãos, nós não temos o poder, a autoridade, a autonomia de criar um ministério para nós mesmos. O ministério de formação, ele não anda sozinho, não. Nós precisamos reconhecer e ter esta humildade de dizer assim: tudo o que eu tenho é graça, é dom do Espírito Santo. Sendo graça e sendo dom do Espírito Santo, eu entendo que nada é meu. Eu entendo que eu não tenho que ter vaidade pelo dom que Deus me deu. Eu entendo que eu não devo ter orgulho pelo dom que Deus me deu, porque foi Ele quem me deu. Nada é meu, absolutamente nada é meu. Tudo provém do Senhor e tudo será para o Senhor, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Todo ensino ministrado deve ser para a glória de Deus. Nada é nosso. Nada é para a nossa glória, porque a glória não pertence a nós. Ela pertence ao Senhor. Nós fomos criados, vai dizer os Efésios, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, tudo mais que nós fazemos deve ser também para a glória de Deus, porque é dele,
que provém todas as coisas. Nós devemos trabalhar em harmonia com os outros ministérios, com a renovação carismática católica, porque nós pertencemos a este movimento, o Ministério de Formação pertence a este movimento, em harmonia com a igreja. Quando nós falamos de harmonia, nós lembramos daquelas grandes orquestras, onde existem várias pessoas, e o Papa Francisco nos recordava isso, onde existem várias pessoas, cada uma com a sua função, mas ninguém se sente melhor que ninguém. A música precisa ser tocada. O instrumento precisa ser tocado. E para que isso aconteça, ele precisa de cada uma daquelas pessoas que ali estão. Entre nós também deve ser do mesmo jeito. Ninguém se sente melhor que ninguém. Quem quer ser o maior, que seja o menor. O servo dos servos. Lembra quando Jesus vai subindo para Jerusalém, está aquela discussão de quem que ocupa o maior lugar, o menor lugar? Jesus vai nos recordar o seguinte: os governantes, eles massacram o povo, mas entre vós não deve ser assim. Então agir como essa grande orquestra, com esta grande harmonia, para que aquela música que é tocada e chega ao coração das pessoas, também o nosso ensino sendo ministrado, ele chegue e toque o coração de cada homem e cada mulher que nos escuta. E o terceiro ponto é a obediência. É impossível imaginar alguém que serve ao Senhor e que não o obedece. Que não obedece ao Senhor, que não obedece ao seu movimento, que não obedece à voz da igreja. Exercer o nosso serviço em obediência e comunhão com a igreja, que é mãe mestra, e com a renovação carismática católica, da qual nós fazemos parte. E não esquecer nunca, nós não caminhamos sozinhos, nós não ensinamos o que nós queremos, nós ensinamos aquilo que a fé da igreja nos ensina. Nós somos servidores da fé da igreja. O Ministério de Formação, assim como a renovação carismática, é igreja na igreja, para a igreja, com a igreja e jamais contra a igreja. Nós estamos a serviço da igreja. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Somos um braço que trabalha no corpo dessa igreja. Você é um braço que trabalha no corpo da igreja. Logo, nós não podemos estar fora daquilo que nos fala a nossa Santa Mãe Igreja. Tudo que nós fizermos deve estar intimamente em comunhão e a serviço da igreja. A nossa obediência deve ser sempre, sempre a igreja, mãe e mestra. Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer que depois de tudo que ela fez, depois de tanto servir a igreja, Santa Teresa tem uma frase que fala muito ao meu coração. Ela diz assim: eu morro, vivi e morrerei como filha da igreja. Que nós possamos também ter esta consciência de que nós somos filhos da igreja, de que nós devemos estar a serviço da igreja, para que no fim de tudo, meu querido irmão e minha querida irmã, nós possamos dizer: tudo eu recebi dela, tudo eu recebi da igreja, então tudo eu dou a ela. Que tudo é esse? Se eu não posso dar nada, é o meu serviço. Tudo dela eu recebi, foi dela que eu recebi o batismo, foi dela que eu recebi o crisma, foi dela que eu recebi o meu sacramento matrimonial, foi dela que eu recebi toda a doutrina. Então tudo que eu recebi dela, agora eu dou. Eu dou ao outro por amor a Jesus Cristo. Eu dou ao outro tudo que eu recebi da igreja. Porque esta é a forma que eu tenho de manifestar o meu amor, é servindo a essa igreja com os dons que Deus me deu. E nós não poderíamos esquecer
de falar daquele protagonista de toda a evangelização. Aquele do qual nos recorda Papa Paulo VI, que coloca as palavras quando o evangelizador, o catequista, não sabe o que falar. O Espírito Santo coloca as palavras certas na nossa boca. O formador deve ser sempre conduzido pelo Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo seja o protagonista de cada formação. Este Espírito Santo que conduziu a igreja nesses 2000 anos é o mesmo Espírito Santo que nos conduzirá. Que nos conduzirá neste processo de servir a igreja, de ser um ministério que está a serviço da igreja e para a igreja. É o Espírito Santo quem vai nos conduzindo, é o Espírito Santo quem vai colocando na nossa boca as palavras certas, é o Espírito Santo de Deus que vai nos alinhando, nos mostrando a direção daquilo que nós precisamos e daquilo que nós devemos fazer. É o Espírito Santo que supera todas as técnicas. Tudo é o Espírito Santo. As técnicas são boas, vai nos dizer Paulo VI, mas nenhuma supera o Espírito Santo. Então é deixar que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, a cada nova missão, uma nova efusão, como nos recorda Santo Tomás de Aquino, a cada missão uma nova efusão, deixando que esta efusão nos conduza cada vez mais a amar, para que cada vez mais nós possamos estar abertos à ação de Deus, à graça de Deus, para que cada vez mais o Espírito Santo trabalhe em nós para amarmos e servirmos a Igreja de Cristo nosso Senhor. Então, o serviço do Ministério de Formação na Igreja e para a Igreja é este. Nós recebemos do Senhor dons, graças, presentes para colocá-lo a serviço da igreja, para colocá-lo a serviço dos nossos irmãos. Para terminar, é isso que nós precisamos compreender. Eu recebi um presente do Senhor, que foi o dom do ensino, a graça de ensinar, e eu devo prestar este serviço à igreja, eu devo prestar este serviço à comunidade, eu devo prestar esse serviço àqueles a quem o Senhor confiar, com muito zelo, com muito amor, com muita docilidade ao Senhor. Eu preciso servir cada vez mais no meu ministério, eu preciso colocar o meu ministério a serviço da igreja, porque ele é na igreja e para a igreja. Eu preciso aprender a servir com Jesus, lembrando que sem Ele nada nós podemos fazer. Aprendermos com Nossa Senhora também, que se coloca a serviço sem reservas, a serviço do outro. É preciso aprender dela, mas é preciso também aprender de Jesus, que é o servo dos servos. Ter a coragem de lavar os pés de cada irmão, a partir daquilo que o Senhor nos confiar. É preciso colocar-se, descer a mesma estatura de cada irmão, para nos colocarmos a serviço dele. É preciso perseverar, meu querido irmão e minha irmã. É preciso exercer o ministério com muita humildade, muita obediência, muita harmonia, para que a graça de Deus aconteça e deixar ser conduzido cada vez mais pelo Espírito Santo. É necessário nos deixarmos ser conduzidos sempre pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você agora, aonde você estiver, se você estiver em casa, feche os teus olhos, onde você estiver agora, que você possa fechar os seus olhos. Se você pode estar num ambiente que favorece você a erguer os seus braços, erga